Senhoras e senhores classificados para a primeira fase da Liga dos Campeões, Fred e Beckler Explicam de hoje vai trazer o que nenhum canal na internet trouxe, que é uma projeção para a primeira fase da Champions League. A gente vai tentar explicar também algumas coisas de importância de por onde se classificar, como que será disputada a competição, Frederico. Já vamos colocando um asterisco, que é o seguinte: no momento que estamos gravando isso, na sexta-feira, pós-sorteio, ainda não temos as datas e a ordem dos confrontos, que vai sair no sábado. Então a gente vai analisar aqui um cenário sem saber se o último jogo do Real Madrid é fora de casa contra o Liverpool, se ele vai estar precisando de ponto ou não, ou se o Barcelona vai decidir em casa contra o Bayern de Munique. A gente não sabe isso, então a gente não vai levar isso em consideração. Você que está assistindo já sabe, pode levar em consideração e deixar aqui nos comentários. Pois é. É um vídeo, portanto, que já nasce defasado. É muito importante que você nos abrace mesmo nesse momento e siga aqui para a sequência do vídeo, porque acho que a graça dele, além de tentar trazer algum sentido para quem ainda está perdido nesse novo formato, nessa nova formulação da Liga dos Campeões, é você ver palpites que a gente vai dar aqui, que talvez estejam na contramão do que o calendário nos trouxer, né? O calendário ele pode trazer certas bifurcações ali de partidas e de ordem de jogos, que as nossas opiniões elas vão ficar onde geralmente ficam, que é na zona de opiniões inválidas, Marcelo Beckler. Esse é um vídeo que já nasce velho, tal qual um primo meu. Nasceu com uma cara de idoso incrível, assim. Aquele joelho já descascado, enrugado. Uma boa dificuldade também de fazer tarefas básicas, assim. Nascia, você falava qualquer coisa que ele não entendia. Um senso de humor extremamente difícil, era basicamente só fazer caretas e mostrar a língua que ele se divertia, tal qual um idoso também, né? Só falta usar a fralda. Usava também. Não é possível. Então, nasceu velho, meu primo. À medida que o tempo foi passando, ele foi envelhecendo outra vez. Então, ele é um bivelho hoje. Vinheta. Fred, um ponto que vale a pena a gente trazer, antes da gente passar aqui pelos principais times que vão jogar, é uma projeção que existe de pontuação para classificação, né? Os matemáticos estão trabalhando, as calculadoras estão aí pegando fogo e a gente tem duas projeções. Para se classificar entre os 8 primeiros, a projeção é de 18 a 16 pontos. Eu tinha visto uma projeção de 15 também, então entre 18 e 15 pontos. Ganhar 5 ou 6 jogos ou ganhar 5 e empatar 1 ou 2 jogos deve ser necessário. E para simplesmente se classificar para a repescagem, para o playoff, para ser pelo menos o 24º colocado, 7 ou 6 pontos. Eu tive numa reunião com a UEFA antes do sorteio e esse número eles passaram, que na projeção da UEFA, 7 pontos, eles falaram de forma matemática, acreditamos que um time vai se classificar com 7 pontos. Menos que isso a matemática não garante. Com 7 pontos um time deve se classificar, pelo menos um. Então para ficar entre os 24, ganhar 2 jogos e empatar 1, alguém, né? Pode ser que 2 times fiquem com 7 pontos e que um não vá. E para se classificar entre os 8, entre 18 e 16 pontos. Frederico? Cara, isso já traz pra gente a primeira linha de corte, né? A linha de corte dos 8 que vão direto para as oitavas de final. Cara, é alta, hein? Assim, você ganhar 5 de 8 jogos pode ser algo simples para 2, 3 ou 4 clubes, mas eu imagino que outros 8 fiquem ali no bololô para essas 4 vagas restantes entre esse G8, né? Então, vai ter clube grande caindo para a fase de playoff, né? Para repescagem, e aí é um mata-mata 100% aberto, né? Não tem vantagem, por exemplo, de empate se você terminar na 9ª colocação enfrentando quem está lá embaixo, né? Isso também gera, se você precisar de 6 vitórias em 8 jogos para se classificar, que a não ser que você tenha um aproveitamento de 100% nas primeiras 6 rodadas, muito provavelmente você chegará às 2 últimas rodadas finais ainda precisando de ponto. Ou seja, quase todo mundo, né? Quase todo mundo vai chegar às 2 últimas rodadas ainda precisando de pontos para se classificar de forma matemática para a próxima fase. E existe uma diferença de se classificar em primeiro ou em oitavo, ou em nono ou em 16º, para o playoff no caso. Porque a gente vai ter uns chaveamentos com pequenos cabeças de chave. Então, primeiro ou segundo colocado
vão cada um para um lado diferente depois do mata-mata. Então, se o Real Madrid for o primeiro e o Manchester City for o segundo da fase de classificação, eles só podem se enfrentar na final. E quem vem do playoff para pegar o primeiro e o segundo colocado, em teoria, são os times que tiveram a pior classificação na primeira fase. Então você vai tendo vantagens esportivas por conta da classificação durante todo o torneio, em oitavas, quartas, semifinal, até chegar na decisão, que são 90 minutos ou 120, que aí ninguém tem vantagem nenhuma. Mas a classificação geral faz diferença até os minutos finais do mata-mata da Liga dos Campeões. Isso vai trazer uma competitividade para praticamente todas as partidas, né? Até a rodada final, que, lembrando, será no mesmo dia, todos os jogos no mesmo horário. Cara, esse dia 29 de janeiro, né, a 8ª rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, ele vai ser uma absoluta loucura. Sim, uma doideira completa. Tá na tela aí para vocês verem o esquema de como que será os playoffs e depois o mata-mata a partir daí. Então, por exemplo, o 15º ou 16º vai jogar contra o 17º ou 18º e quem passar pega o primeiro ou o segundo. E aí do outro lado a mesma coisa, o 15º ou 16º, o 17º ou 18º, primeiro ou segundo. Simplesmente para separar de um lado do outro o primeiro e o segundo colocado e que para lá vão os classificados. Então, sorteio direcionado, né? É um sorteio direcionado. E até uma confusão que eu me incluí nos primeiros dias que a gente estava explicando isso, porque em Mônaco eu perguntei a uma pessoa da UEFA e ela falou, não, é sorteio livre, não existem mais restrições depois da primeira fase. O que é uma meia verdade, porque realmente você pode jogar depois da primeira fase contra times do mesmo país, você pode jogar contra times que você já enfrentou, né? Porque você poderia anular aqueles 7 adversários que você teve. É realmente um sorteio livre, só que é um sorteio livre direcionado, então ficou faltando essa informação de que os times vão para pequenos chaveamentos colocados aí, como a gente está mostrando nesse diagrama. E agora a gente pode começar, Fred Caldeira, a falar jogo por jogo, time por time, o que a gente espera. Isso, né? Lembrando que não temos mais grupos, né? É uma tabela de pontos corridos com 8 rodadas, por isso que a gente vai destacar aqui, dentre os principais clubes, são os jogos, eles não estão no mesmo grupo, né? Então, cada clube tem um caminho de 8 partidas com 8 adversários diferentes. Não tem mais ida e volta. Você tem 4 jogos em casa, 4 jogos fora, com adversários completamente diferentes. Então, não se confunda com isso. Cada caminho que a gente mostrar aqui não é um grupo, e sim uma jornada de cada clube. Começando com a Espanha, Marcelito, e com o atual campeão, com o imperador da Liga dos Campeões, o Real Madrid, que tem os jogos dentro de casa, Borussia Dortmund, Milan, Salzburg e Stuttgart, e fora de casa enfrenta o Liverpool, a Atalanta, o Lille e o Brest. É um caminho que, quando a gente coloca essa projeção de 5 vitórias, o Real Madrid praticamente não pode perder muito ponto em casa, né? Para fazer 5 vitórias, assim, acho que os 4 jogos em casa me parecem acessíveis para o Real Madrid. Eu tenho curiosidade de ver como que Dortmund e Stuttgart vão se refazer, né? Porque foram times que mudaram muito desde a última temporada na Alemanha. Lembrando, o Stuttgart foi o vice-campeão e o Dortmund só está na Champions pelo coeficiente da Alemanha nesta temporada, porque ele foi 5º lugar, apesar de ter sido vice-campeão da Liga dos Campeões. E os confrontos mais difíceis eu acho que são Liverpool, Atalanta e Lille. Lille é um time bem difícil de jogar no seu estádio, faz uma pressão muito grande. Liverpool e Atalanta são times muito fortes em casa também. Então, se o Real Madrid ganhar as 4 em casa e ganhar uma fora, ele já está praticamente garantido entre os 8. É difícil imaginar que o Real Madrid não vai conseguir os pontos acessíveis e alguns pontos que são inacessíveis para a maioria. Então, Liverpool e Atalanta são as pedras do caminho do Real Madrid, mas é um caminho com mais passeio do que pedra, né? Sim. Sim, agora considerando um Real Madrid que engate, né? Esse começo de temporada é um pouco mais atribulado. Não acho que a gente tem um sinal vermelho ligado, mas a gente tem algumas questões aí para o Ancelotti resolver para ver se ele chega na Liga dos Campeões, que já começa agora no dia 17 de setembro, passando a segunda marcha, passando a terceira marcha, para conseguir, por exemplo, ganhar essas 4 em casa, né? O Real Madrid que começou a temporada, ele não teria 4 jogos tranquilos em casa jogando dessa maneira. A gente projeta um Real Madrid mais perto da normalidade do que o que eu considero uma anormalidade, esses tropeços iniciais, Beckler.
Sim. O Barcelona jogará em casa contra Bayern de Munique e Atalanta, os Young Boys, que poderia ser o próprio Barcelona, né? É verdade. Cheio de garoto aí. Será os Young Boys contra os Young Boys. E contra o Brest. E fora de casa contra Borussia Dortmund, Benfica, Estrela Vermelha e Mônaco. São os 8 adversários do Barça, Fred. Eu acho uma tabela bem tranquila para o Barcelona, viu? Claro que Bayern de Munique não é algo que traz boas memórias para o torcedor do Barcelona, mas esses 4 jogos fora de casa me parecem todos acessíveis, por mais difícil que será certamente o Dortmund, por maior que seja a pressão no estádio do Estrela Vermelha em Belgrado. O Benfica ainda é uma interrogação, o próprio Dortmund, né? Mudou muita coisa, é um time praticamente diferente daquele que chegou à final da última Liga dos Campeões. Estou curioso para ver esse Mônaco, mas dos jogos em casa, eu acho que pode tropeçar com o Bayern, tem que ficar atento contra a Atalanta, 6 pontos contra Young Boys e Brest, e tentar pelo menos aí de 6 a 9 pontos fora de casa, o que traz uma conta interessante para o G8. Assim, a conta que eu faço para o Barça são 6 pontos contra Young Boys e Brest. Bayern e Atalanta, assim, é meio óbvio, né? O pior dos cenários, nenhum. Um cenário regular, 3 ou 4 pontos, e o melhor do cenário, 6 pontos. Vou colocar aqui um cenário regular, 3 pontos. De regular para baixo, né? Seria 3 ou 4? 3. Então faz 9 pontos em casa. Fora teria que vencer Estrela Vermelha, Mônaco e mais algum para chegar a 6 vitórias. Eu acho que a tabela do Barcelona permite isso. Beleza, perder do Dortmund é normal, mas ganhar do Benfica também é normal. Então, se o normal for ganhar ou perder e você sempre perder, deixa de ser normal. Se o normal for ganhar ou perder e você sempre ganhar, deixa de ser normal por outro lado também. Então, fazendo uma média aqui, eu acho que dá para ganhar 2 em casa tem que ganhar, mais uma dá para ganhar. Fora 2 tem que ganhar e mais uma dá para ganhar. Eu acho que o cenário do Barcelona de ganhar 5 ou 6 jogos também é possível para a classificação às oitavas de final de forma direta, mas tem que ir passo a passo. É um elenco muito, muito curto que tem o Barcelona. Tem 2 defensores que vão ficar fora por muito tempo, o Ronald Araújo e Christensen só voltam talvez em novembro, vão ficar de fora de 2 ou 3 rodadas da Champions League. Praticamente não tem reservas de laterais. O ataque é Lewandowski, Lamine, Rafinha, Dani Olmo e quase que acabou. Tem o Firmin Lopes de opção e o Ferran Torres, e quem sabe o Ansu Fati, sabe-se lá como é que ele vai voltar. Então é um elenco muito curto do Barça, que vai encorpar mais para o ano que vem, com Frenkie de Jong voltando, com Gavi voltando, com Ronald Araújo, com Christensen. A partir da 4ª rodada da Champions, a partir de novembro, esse time vai começar a encorpar um pouquinho mais. Atlético de Madrid, para fechar os principais clubes espanhóis, em casa tem Leipzig, Leverkusen, Lille e o Slovan Bratislava, e fora visita o PSG, também o Benfica, o Salzburg e o Sparta Praga. Também considero uma tabela bastante acessível para esse Atlético de Madrid encorpado. O Atlético de Madrid agora do Julián Álvares, do Conor Gallagher. Vamos ver qual versão do Atlético a gente terá nessa temporada. O fator casa é muito importante para o Atlético de Madrid. Fora de casa eu imagino que seja um Atlético de Madrid mais à moda antiga, né? Reativo, buscando o contra-ataque, o que pode inclusive trazer uma camada de perigo a mais para esse Atlético, né? Você mesmo vinha dizendo no nosso Melhor Futebol do Mundo que esse Atlético já te dá sinais de que o contra-ataque voltou a ser fulminante, né? Mesmo jogar em casa, na segunda rodada contra o Girona, teve 34% de posse de bola no segundo tempo e fez 2 gols em contra-ataques velocíssimos e podia ter feito mais. E com o Leverkusen pode ser o grande confronto. Sim, assim, eu acho que em casa contra o Leverkusen pode ser assim, fora de casa contra o Paris Saint-Germain pode ser assim. Eu acho que tem esses 2 times muito difíceis, Leverkusen em casa, PSG fora. De resto, o Atlético de Madrid é ou igual ou melhor, e eu acho que é melhor do que todos os outros 6 times. Então, se ele é melhor do que os outros 6, ganhar 5, e nos outros jogos ele de PSG e Leverkusen ele fizer 1 ponto, ele vai chegar a 15 e 16 e talvez também esteja. Como a gente já colocou que Real Madrid e Barcelona estão, se o Atlético de Madrid também tiver, provavelmente a gente vai colocar mais times e a nossa oitava de final vai ter mais do que 8 times, o que vai fazer a UEFA ter um problema muito sério. É isso que eu estava começando a pensar, assim, dos 3 espanhóis a gente considera que temos 3 de 8, né? Acho que 3 de 3 aqui da Espanha. Vamos ver como que vai ficar, por exemplo, passando agora para os 4 ingleses classificados para a Liga dos Campeões, começando com
o que muita gente, eu concordo, classificou como o caminho mais difícil dos ingleses, que é o do Liverpool, né? Em casa a gente já viu, recebe o Real Madrid, vai receber o Xabi Alonso com o Leverkusen, Lille e Bolonha. E aí visita o Leipzig na Alemanha, o Milan, o PSV e o Girona. Lembrando que Girona e Bolonha são times quase que completamente diferentes aos que fizeram campanhas históricas na temporada passada, por isso considero que são presas até fáceis, tá? Para o Liverpool e para outros nessa Liga dos Campeões, a princípio é a impressão que eu tenho. O Liverpool tem que conseguir fazer mais ou menos o que o Barcelona tem. Real Madrid e Leverkusen é mais ou menos o que o Barcelona tem com o Bayern e Atalanta. É tentar somar o máximo possível de pontos aí. Fora de casa, acho que consegue buscar quase todos os pontos, e Lille e Bolonha são vitórias obrigatórias em Anfield. Como a gente está muito no início da temporada ainda, o Liverpool jogou 2 vezes até o momento que a gente está gravando esse vídeo. Eu confesso que vi melhores momentos, assim, não tenho uma visão ainda essencial do Liverpool pela mudança de treinador, né? O elenco mudou ainda muito pouquinho, mas a mudança do técnico é muito impactante pelo Liverpool. Então eu também quero ver como que vai ser essa cara. Se eu for imaginar o Liverpool dos outros anos, com esse elenco jogando que jogava nos outros anos, eu imagino que fora de casa ganhe 3 de 4 e que em casa ganhe talvez 3 de 4 também. Já é mais um time fazendo 18 pontos, que vai deixar bem complicada essa nossa projeção. Talvez suba a nota de corte, né? Se for realmente isso, se realmente os grandes forem fazendo mais pontos, é porque a gente está colocando aqui essa nota de 16 a 18 pontos, mas talvez, se todo mundo realmente sair somando pontos, talvez seja necessário 19, talvez seja necessário ganhar 7 de 8, seria uma doideira, o que mostraria que os melhores times da Europa são muito melhores do que os não os melhores times da Europa, né? Porque eles estariam ganhando. A gente tá falando aqui o Atlético não é pote 1, mas é o primeiro do pote 2 em coeficiente, estaria por ali. Girona e Bolonha, sim, são times que deixam muitas dúvidas porque perderam muitos jogadores, o Bolonha ainda perdeu a alma do time que era o técnico. Então, vamos ver como é que eles vão também se refazer. Desculpa. Não, pode completar, desculpa. Porque o Stuttgart e o Dortmund também perderam muitos jogadores, vocês não falaram a mesma coisa. O Stuttgart me deixa as mesmas dúvidas dos outros dois. O Dortmund tem mais lastro, né? Assim, os jogadores que acabaram de jogar uma final de Champions, é um time mais acostumado a estar e tal, então é bem diferente do orçamento que normalmente tem Girona, Bolonha e até o Stuttgart, e a capacidade dos jogadores bons de serem mantidos ali ou não. E o Dortmund está acostumado a se reinventar, né? Isso é praticamente algo rotineiro a cada temporada pro Borussia. O meu ponto sobre o Liverpool é que me parece um time menos acelerado do que o Klopp, mas isso não quer dizer que não acelere. O Liverpool fez um gol recentemente, eu esqueci, acho que foi contra o Brentford, em Anfield, num contra-ataque de escanteio, que parecia, né, muito o Liverpool do Klopp, porque vai parecer mesmo, ainda é muito o Liverpool do Klopp, mas é um Liverpool mais pausado, um Liverpool que troca mais passes curtos, que não arrisca tantos passes, então é um Liverpool com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de respiros entre aquele frenesi que a gente via muitas vezes nas últimas temporadas. A gente está gravando esse programa antes da visita do Liverpool no domingo a Old Trafford, né? Que vai ser um jogo que vai dizer muita coisa sobre esse começo de temporada, a primeira do Liverpool sem o Arne Slot, Beckler. Sem o Klopp e com o Arne Slot. Sim, quem mantém o seu técnico é o Arsenal, quadrifinalista da última edição, que jogará em casa contra Paris Saint-Germain, Mônaco, Dinamo de Zagreb e Shakhtar Donetsk, e fora de casa contra Inter de Milão, Atalanta, Sporting e Girona. Os jogos em casa são bem melhores que os jogos fora, né, para o Arsenal. Tem o PSG, que para mim é um time bastante forte, mas os outros 3 são muito bons para o Arsenal enfrentar, e fora de casa Inter e Atalanta são bem enjoados, o Sporting também pode ser enjoado, e o Girona, vamos ver, numa dessas também. Então acho que o Arsenal não tem uma tabela tão tranquila, porque os jogos fora são bem chatos mesmo para o Arsenal enfrentar, mas os que ele terá em casa são talvez o suficiente para ele se colocar numa boa condição. O Arsenal não tem uma tabela tão simples assim, cara. Esse jogo, por exemplo, contra o Sporting fora de casa pode ser um jogo muito enjoado, né? O Sporting do Rubem Amorim, ele é um time chato. Eu sei que contra ingleses os portugueses geralmente não vão bem, mas é um Sporting que... Não sei, cara, a depender do momento... Recentemente eliminou o Arsenal, né? Assim, um contexto muito diferente, tem quase 2 anos, mas esses times se enfrentaram, o Rubem Amorim enfrentou um time treinado pelo Arteta e soube pegar pelos cornos, como a gente diz aqui, pelo chifre. Pegar por quem? Quem é corno no Arsenal? Basicamente o time inteiro, porque você pega pelo chifre.
Então é pegar pelos cornos. Eu acho que o Arsenal está fora da competição, já deixei uma situação mais tranquila dentro do elenco. O problema é que o Icardi a gente sabe, né? Os que a gente não sabe é que são a grande questão. O Arsenal é um que pode perigar nessa linha de corte se ela for muito alta, né? Nessa projeção aqui muito inicial, talvez não bata 16 pontos. Enfim, já eu coloco uma interrogaçãozinha aqui, Arsenal e Liverpool, pelas tabelas, mais do que pela própria competência, acho que são dois aí que podem talvez ficar ou na parte de baixo do G8 ou nem conseguir o G8 por uma questão de detalhes. O Manchester City não, né? O Manchester City, pelo que é e pelo que enfrenta, deve conseguir uma classificação confortável, porque em casa, apesar de enfrentar a Inter de Milão, mais uma reedição de final de Champions, né, que a gente vê aqui nesse sorteio, tem o Feyenoord, o Clube Bruges e o Sparta Praga, 3 jogos muito simples em Manchester, e fora visita PSG, Juventus, Sporting e o Slovan Bratislava, que é uma grande incógnita. Mesmo com esses adversários fora de casa potencialmente perigosos, pelo que o City eu acho que dá pra gente projetar aí 16, 17, 18 pontos, Marcelo. De 24 pontos aqui, talvez até... Bom, isso, assim, eu daria 21, 20. 7 vitórias, 1 derrota, 6 vitórias, 2 empates. Porque, beleza, jogar contra o Sporting é chato, a gente acabou de falar isso pro Arsenal. Mas pro Sporting também vai ser chatíssimo, né? Jogar contra Manchester City e Arsenal. Não sei se o Sporting vai ganhar os 2 jogos. Recentemente o Manchester City também foi lá e fez 5 gols no Sporting. Então pegou bem o Manchester City pegou bem o Sporting aquele dia. Estou curioso para ver Manchester City contra Juventus, pela nova Juventus. As 2 primeiras rodadas do Campeonato Italiano jogou o que eles chamam lá na Itália de futebol champanhe. Jogaram muito bem e eu estou curioso para ver nesses confrontos maiores também. Quem volta à Liga dos Campeões depois de muito tempo é um campeão, o Aston Villa, e vai reeditar uma decisão contra o Bayern de Munique. Engraçado, um jogo completamente aleatório hoje em dia, né? Mas que aconteceu no início dos anos 80 com o Aston Villa vencendo. Também recebe a Juventus, o Celtic e o Bolonha. Sai para jogar contra Leipzig, Bruges, Young Boys e Mônaco. O Aston Villa, a gente tem que entender se ele vai sofrer do mesmo mal que clubes não acostumados à Liga dos Campeões sofrem quando voltam na primeira temporada. Por exemplo, o Newcastle na última, né? Não é tão simples assim, ainda mais agora com mais jogos, com mais datas, com menos descanso, portanto. Ainda acho que é um elenco muito bom. Vai ter o reencontro logo com o Douglas Luiz agora, né? E eu não sei como que esse Aston Villa vai conseguir fazer com que a força do Villa Park seja imposta contra Bayern de Munique e Juventus, principalmente. Acho que contra Celtic e Bolonha consegue vencer. E tem que ver, vai ser muito bem testado, por exemplo, contra o Leipzig fora de casa, né? Tô curioso, mas lembremos que o Unai Emery na Europa League é um senhor e na Liga dos Campeões pode fazer uma graça também nessa temporada. Tem assim 3 jogos fora de casa que são bastante bons, Bruges, Young Boys, Mônaco. Tem Celtic e Bolonha, assim, os jogos menos potentes do Aston Villa são bastante bons, especialmente para um pote 4, né? Que o Aston Villa podia ser assim, pegar um caminho cheio de dor de cabeça. E se for pensar que é um time do pote 4, e olha como que é a nova Champions, né? Porque se você antes estava no pote 4, você seguramente teria um caminho complicadíssimo, tendo só um adversário de pote 1, 2 e 3, porque você não enfrentaria um time de pote 4 e agora o Aston Villa enfrenta 2. Então pega uma tabela bastante boa, acho que o Aston Villa, para fazer, acho que, Fred, 9 pontos fora, Bruges, Young Boys e Mônaco, talvez, mas talvez no Leipzig também, então talvez 9. E eu acho que em casa vai fazer mais 2, Celtic, Bolonha e Juventus e Bayern, vamos ver. Sei não, hein? Talvez o Aston Villa, pela tabela que tem, possa ser desses times que vai fazer entre 15 e 18 pontos e vamos ver se vai ser o suficiente. O Bayern de Munique vai jogar em casa contra Benfica, Paris Saint-Germain, Dinamo de Zagreb e o Bratislava, o Slovan Bratislava. E fora de casa sai para jogar contra Barça, Shakhtar, Feyenoord e Aston Villa. Aqui eu tenho a sensação que o Bayern tem uma boa tabela, Paris Saint-Germain em casa é o mais complicado e o Benfica vamos ver, e fora de casa tem saídas de Barcelona e Aston Villa pelo menos difíceis. O Shakhtar na temporada passada mandou jogos na Alemanha, vamos ver o que o Shakhtar vai escolher essa temporada, mas jogou em Hamburgo, então para o Bayern seria ainda uma vantagem nem precisar viajar do seu país. E o Feyenoord pode ser um time na Holanda, em Roterdã, mais chatinho para o Bayern de Munique, que ele próprio, Bayern de Munique, ainda não transmite confiança desde a temporada passada.
Mas a tabela é boa. A tabela com Dinamo de Zagreb, Slovan Bratislava, Benfica em casa e Shakhtar, especialmente fora, já são 4 jogos bons para o Bayern de Munique pontuar. Eu não consigo ver o Bayern tendo muito problema para ficar nesse G8, tá? É claro que ainda tem, além da interrogação que herda da temporada passada, tem o Kompany, que é um cara que só tem 2 temporadas como treinador profissional, né? 3, na verdade, que teve uma na Bélgica com o Anderlecht. Então, a gente não sabe o que será o Bayern de Munique do Kompany, mas vendo essa tabela e vendo o material humano que tem nesse elenco do Bayern de Munique, eu não consigo ver o Bayern tendo muitas dificuldades para conseguir fazer 16 pontos, 18 pontos. Então, acho que é mais um que a gente pode meio que colocar dentro desse G8 que está ficando cheio, mas depois acho que a gente pode traçar um pente fino assim só para finalizar uma projeção, já que o pessoal gosta de ridicularizar quem dá opinião, Marcelo Becker. E se tem uma coisa que eu sou bom é em ser ridicularizado. Eu sou realmente muito bom. Esses dias, inclusive, um cara colocou no Twitter, estavam falando sobre meme, falou assim, esse aqui é o Marcelo Beckler, ele fala sobre futebol, mas eu acompanho porque ele é uma fábrica de memes. Eu falei, olha só, é uma boa definição sobre o que eu me tornei. Pessoas até me acompanham sem querer saber nada de futebol, só esperando um deslize para me ridicularizar. E se tem uma coisa que eu faço, é deslizar. O Borussia Dortmund em casa vai jogar contra Barcelona, Shakhtar, olha o Shakhtar de novo no caminho de um alemão, Celtic e Sturm Graz. E fora de casa, Real Madrid, Clube Brugge, Dinamo de Zagreb e Bolonha. A gente pegou, Fred, acho que anteriormente, times mais potentes do que o Dortmund aparenta ser, com tabelas mais difíceis, mas apostamos na força desses times para somar pontos. A tabela do Dortmund é um bombonzinho, hein? Barça, Madrid, beleza? É difícil, mas a partir daí é tudo bom. São 6 bons jogos para o Dortmund vencer. Pois é. O Dortmund que era talvez a zebra no grupo da morte e terminou como líder na temporada passada. Agora tem essas interrogações que a gente já trouxe aqui, um Dortmund repaginado, mas que é isso, cara. Assim, se você quiser um caminho para adquirir confiança dentro da Liga dos Campeões, eu acho que o Dortmund foi presenteado com isso e deveria ser pressionado para tal, né? Assim, não é aquela cobertura de caramba, será que o Dortmund consegue? Olha que heróico. Não, acho que deveria ter aí uma pontuação ao redor dos 15 pontos. Eu imagino que com isso ele brigue por vaga dentro desse G8. Bayer Leverkusen vai jogar em casa contra Inter de Milão e contra Milan, contra Salzburg e contra Sparta Praga, e fora de casa contra Liverpool, Atlético de Madrid, Feyenoord e Brest. Lembrando que o Bayer Leverkusen perdeu um jogo na temporada passada, só perdeu aquela final para a Atalanta, de resto não perdeu nem na Copa, nem no Campeonato, nem na Europa League, e essa temporada, o que temos até aqui, ele segue vencendo, na Copa da Alemanha, no Campeonato Alemão e também na Supercopa da Alemanha, base do time do ano passado também. A primeira rodada teve 9 jogadores que coincidiram com a primeira rodada do ano passado, é quase que literalmente o mesmo time do Bayern de Munique, do Bayer Leverkusen, perdão, que eu acho que tem os jogos mais difíceis contra Liverpool, Atlético e Inter de Milão. Eu não estou levando muita fé no Milan, então pelo que vem mostrando o Bayer Leverkusen, pelo que não vem mostrando o Milan, eu acho que é um jogo bem, bem acessível neste momento para o Leverkusen levar. Vamos ver, mas assim, pelo que fez a temporada passada, pelo que vem fazendo, tem que ser favorito para estar entre os 8, né? É um dos melhores 8 times da Europa de um ano para cá. E ele sendo favorito e colocando-se entre os 8, ele tira um que historicamente estaria ali, né? Porque, lembremos, o Leverkusen ele não é figurinha carimbada na Liga dos Campeões. Então, ele entrando no G8, ele tira alguém. Agora, minha dúvida é entender se esse Leverkusen tem força suficiente para bater de frente com o Inter de Milão e Liverpool e Atlético de Madrid, por exemplo, né? Assim, vão ser grandes testes, porque ele foi peso pesado dentro da Alemanha e dentro da Europa League, mas Liga dos Campeões é uma categoria acima, né? E vai ser um bom teste para esse Leverkusen. E eu achei legal porque a Champions nova se propõe a isso, né? Vamos ver se desde o início vocês estão prontos para os grandes jogos. E eu acho que a intenção, quando o Xabi Alonso ficou e quando os jogadores ficaram, porque certamente foram assediados por muitos clubes,
era falando assim, pô, e agora vamos provar se isso aqui dá certo num estágio maior, né? Num plano maior que é a Liga dos Campeões. Então você ter Liverpool e Atlético de Madrid fora de casa e a Inter de Milão, que era um time, assim como o Leverkusen para mim, foram os 2 melhores times regulares da temporada passada. O Real Madrid perdeu um jogo, então o Real Madrid também tem que estar. Vai ser interessante ver a cara do Leverkusen com os confrontos maiores. Na Europa League sofreu contra a Roma, depois de abrir um 2-0 fora de casa. No Campeonato Alemão precisou sofrer em muitos jogos, mas também deu-lhe um 3-0 no Bayern de Munique. Eu acho interessante. A Inter de Milão, Fred, vai ter Leipzig, Arsenal, Estrela Vermelha e Mônaco em casa, Manchester City, Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga fora. A Inter me parece ter um caminho mais complicado fora do que em casa, né? Eu sei que o Leipzig é um problema em potencial, mas eu não consigo ver esse Leipzig sendo um problema em Milão. Então eu acho que dos 4 jogos em casa, o Arsenal é a única espinha aí para a Inter digerir nessa primeira fase. Um bom jogo, aliás, né? Tô com uma ansiedade muito grande para ver essa partida. E fora de casa, Manchester City e Leverkusen são 2 pedreiras. Young Boys e Sparta Praga são 6 pontos que a Inter tem que colocar no bolso. E tem que projetar estar no próprio bolso. Então, a Inter, imagino que esteja entre os 8. Que não sei se, né? Esses 8 já tem 10, né? Na nossa conta, Marcelo. Mas 8 é o novo 11. Então, sim, vai ser aqui um grupo grande, depois lá quem chegar por último, tiver maior média de idade, pegar mais jogadores, pega mais trânsito, mais jogadores do signo de Áries, que é um péssimo signo para se ter. Aí é um signo muito mau. O pessoal chama de... não vou lembrar não. Mas não é um signo bom não, é signo de terra. Signo de terra é difícil, é turrão. Áries, você vê uma pessoa de Áries, você se afasta. Vai para perto de pessoa de peixes. Normalmente uma pessoa amorosa, sentimental e facilmente influenciável. O Cavaleiro de Áries era tão legal com os Cavaleiros do Zodíaco? É verdade, mas quando ele se colocava para lutar também, teve uma hora que ele precisou dar um corretivo no Seiya, ele meteu-lhe uma surra no Seiya, que ele ficou com aqueles olhos bem abertos assim, sabe? Colocava vários tracinhos nos olhos. É verdade. Ficou completamente perdido. Certamente usando de produtos ilícitos. Mas isso, para a pessoa ser um cavaleiro de ouro, usar uma armadura daquele tamanho, um cabelo roxo, sã, ela não tá. Com certeza. Olha só, Milan. Em casa vai jogar contra Liverpool, Clube Bruges, Estrela Vermelha e Girona. Fora de casa, Real Madrid, Leverkusen, Dinamo de Zagreb e Slovan Bratislava. Aqui a questão é que eu não confio no Milan. Eu também não. Milan e Girona em casa, para mim pode cair para qualquer lado. San Siro tem uma força e tal, não sei o que, beleza. Mas fora de casa, em casa, o Milan não me passa confiança pela temporada passada, que foi muito irregular, pela má Champions que fez na temporada passada e porque nessa não começa muito melhor. Fora de casa, não consigo ver o Milan buscando pontos em Madrid nem contra o Leverkusen, e aí tem que se virar contra o Bratislava e o Zagreb para ver se consegue 6 pontos aí desses 12 possíveis. E em casa, a sorte do Milan é que pode ter uma estrada aí ok com Bruges, Estrela Vermelha, o Girona, como você falou. O Liverpool é um jogo muito difícil, também não consigo ver o Milan vencendo. É um clube que eu acho que já tem cara de playoff, tá? O Milan, para essa primeira fase da Liga dos Campeões, não consigo ver brigando para entrar no G8. Porque acho que se a gente for ver todos os pontos que ele não vai perder, porque assim, eu acho que ele vai perder os pontos do Liverpool, os pontos do Real Madrid e os pontos do Leverkusen. Sobrou só 15. Então ele tem que fazer praticamente todos esses 15 pontos para ver se dá, para com 15 pontos se classificar. E pela nossa projeção aqui vão ser necessários 36 pontos dos 24 em disputas para conseguir uma classificação entre os 8 e olhe lá. O que tem na frente aí? Atalanta, campeã da Europa League, perdeu a Supercopa da Europa agora para o Real Madrid, mas ainda é um time que é muito enjoado e acho que vai trazer muitos problemas e pode ser uma das surpresas, se é que é uma surpresa, né? Nessa primeira fase da Liga dos Campeões. E em casa recebe, mais uma vez, né? Real Madrid, Arsenal, Celtic e o austríaco Sturm Graz, e visita Barcelona, Shakhtar, Young Boys e Stuttgart. Cara, a Atalanta sinto que pode brigar por G8, tá? Sinto que pode brigar por G8 agora. Vai ter que arrumar algum ponto contra Real Madrid, Arsenal e Barcelona, né? Que são os 3 principais adversários. Não, eu acho que sair para jogar contra o Stuttgart na Alemanha não é fácil. E o Young Boys eu gostei também contra o Galatasaray, tá? Vi o primeiro jogo, vi alguma coisa do segundo.
E gostei do Young Boys, jogando fora de casa contra eles. Eu gosto muito da Atalanta e acho que é um time muito peculiar. É o time que joga mais diferente pela marcação individual que faz. É muito incômodo. Não por acaso, assim, o Leverkusen perdeu um jogo na temporada e tomou um 3-0 da Atalanta. E o Real Madrid ganhou 2-0 e falou a diferença dos times. O Real Madrid sofreu por 60 minutos. Teve bola na trave, 2 minutos antes do gol do Valverde, o Courtois fez uma defesaça. O Real Madrid sofreu recentemente contra a Atalanta. Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Stuttgart, difícil. Celtic, Sturm Graz, Shakhtar, acho mais... Quem vai pegar o Shakhtar fora vai se dar bem, porque vai pegar em campo neutro. Então é uma desvantagem muito grande para o Shakhtar Donetsk. Eu fiz ano passado Shakhtar e Barcelona em Hamburgo. Curiosamente o Shakhtar venceu, o Barcelona jogou com um time quase reserva. E chamou a atenção que era um campo neutro. Assim, um estádio calado, não tinham torcedores barulhentos, pressão, nada disso. O caminho da Juventus, em casa Manchester City, Benfica, PSV e o Stuttgart, visita Leipzig, Bruges, Lille e Aston Villa. Essa Juventus que se propõe a ser algo mais divertido, se propõe a ser algo mais ofensivo. Esse futebol champanhe que você viu sendo rotulado na crítica italiana, volta para a Liga dos Campeões com ambição de protagonismo, né, Beckler? E não apenas de uma Juventus reativa e sem sal, como a gente viu nos últimos anos. Mas eu também não sei se vai estar pronta tão cedo, sabe? Acho que é um processo de reconstrução que a Inter hoje futebolisticamente está à frente da Juventus, por exemplo, e talvez não seja a Juve para esse ano ainda. A gente fala, bom, a Juventus voltou porque está fazendo alguns bons jogos. Eu acho que tende a ser um time ainda irregular, falta peças, enfim, alguma coisa assim. A tabela em casa com Manchester City, Benfica e Stuttgart eu acho ok, e o PSV, mas o Manchester City é muito difícil para a Juve, e fora acho que não é uma tabela boa não. Leipzig, Bruges é difícil na Bélgica, Lille, eu já fiz um jogo Lille-Chelsea, é um inferno jogar lá, e Aston Villa acho que fora é bem difícil. Para mim a Juventus não é candidata a estar entre os 8 primeiros colocados. E a gente fecha a nossa lupa nos principais clubes dessa primeira fase com quem já foi rotulado como o caminho da morte, né? Não temos mais grupo da morte, mas o caminho da morte certamente é o do PSG, que recebe Manchester City, Atlético de Madrid, PSV e Girona, e visita Bayern de Munique, Arsenal, Salzburg e Stuttgart. Cara, são 4 jogos muito enjoados, né? Metade dos adversários do PSG, 2 em casa, 2 fora, são muito complicados. Vai ser difícil para o Luiz Henrique, por mais que ele dê sinais de que seja um PSG um pouco mais coletivo e menos individual, vai ser difícil buscar vaga nesse G8, hein, Beckler? Tem aqui mais uma reedição de decisão, né? PSG e Bayern de Munique. E, cara, esses 4 jogos, PSG Manchester City, PSG Atlético de Madrid, PSG Bayern, PSG e Arsenal, são seguramente 4 possíveis semifinais. Esses 4 confrontos, se acontecessem uma semifinal de Champions, não me surpreenderia. Quartas de final, semifinal, até depende muito do confronto que você tem pelas quartas para ver o que você vai ter na semi, né? Naquele sorteio mais livre que a gente tinha até a temporada passada. Para ter noção da dificuldade que o Paris Saint-Germain vai ter. E fora que o Girona veio em Barcelona no passado, ganhou 4-2, é um outro time e tal. Então assim, tem que ver ainda se esses times vão se acertar ou não. Mas esses times de pote 1 e pote 2 do PSG foram duríssimos mesmo. Com isso que para mim resume, seriam 4 semifinais que o Paris Saint-Germain vai ter para jogar: Bayern, Arsenal, Manchester City e Atlético. É um bom time, eu gosto, falta o protagonismo do Mbappé, por exemplo, acho que é um time que vai tentar dividir melhor suas ações, mas eu acho que pelo que os outros têm de tabela e também de força, vão fazer mais pontos. Não acho que com essa tabela aqui o Paris Saint-Germain vai fazer 18 pontos. Pode chegar perto, vamos deixar 15, 16 é bom. Boa. Vamos deixar os nossos palpites, então, finais para o G8, para o resumo desse programa, porque agora é a hora do Out of Context. Então, Marcelito, você disse que trouxe um para mim, é isso? Trouxe um para você, trouxe um desafio para você. E eu não sei se você reparou, durante o programa eu fui te dando pistas sobre o desafio. Eu tô sendo corno? Eu não esperava por isso. Olha, tá aí uma pergunta que eu achei que eu nunca fosse ter que responder. É a única pista que eu consegui interpretar. Não que eu saiba. Se tiver sendo, você tem meu total apoio, Fred. Quem nunca foi, um dia será. Assim,
questão da vida. E também, assim, os relacionamentos são fluidos, estão aí para serem vividos da forma mais livre que todo mundo puder. E depois você... Tô brincando. Seguinte. Quantas finais de Champions serão reeditadas nesta fase inicial da Liga dos Campeões? Boa. Vamos lá. Temos o Bayern de Munique e Aston Villa. Liverpool, você está contando mais de uma ou só o confronto? Porque, por exemplo, Liverpool e Real Madrid tiveram 3. Não precisa dos 1 milhão de... não precisa. Tá bom. Quantos confrontos? Então, já tem 2 aqui na minha mão. Peraí, qual que você falou? Aston Villa e Bayern de Munique. Liverpool e Real Madrid. Liverpool, Real Madrid, tá. Bayern de Munique e PSG. Rapaz, deixa eu lembrar aqui, eu tô passando na nossa lista... Não teremos Arsenal e Barcelona. Manchester City e Inter de Milão. Ponto para Fred Caldeira. Dortmund e Real Madrid, evidentemente. Milan e Liverpool. Milan e Real Madrid. Milan e Real Madrid. Falta uma final. Pô, então não tô indo tão mal, hein? Eu não devia ter falado isso, porque eu podia deixar você estourar e sair falando mais uns 2 ou 3 jogos que não foram finais. Começar aqui, Lille e Bruges. Bruges que já esteve numa final. Olha só. Cara, tem que ter alguma com a Juventus. Juventus e Benfica? Bom, é o meu palpite final. Se você é corno ou não, eu não te respondi, mas isso eu posso responder que você tá errado. Tá errado. Putz. Cara, 2 que só foram vice-campeões à Vera, né? Pra caramba da Liga dos Campeões. Qual que é a última que eu esqueci? Benfica e Barcelona. É o famoso jogo das traves que a gente já trouxe aqui no Out of Context, que depois disso as traves passaram a ser cilíndricas, porque o Barcelona meteu-lhe 4 bolas na trave e o Benfica foi campeão nos anos 60, o Benfica do Eusébio. 8 finais serão reeditadas nessa primeira fase da Liga dos Campeões. 7, Fred Caldeira acertou. 8º, o nosso corno não conseguiu. É um corno mesmo, né? Não consegue acertar. Não precisava acertar um ponto. Já falei desse jogo aqui umas 3 vezes. Qual que é o seu out of context, otário? Não, desculpa, Marcelo. O segundo out of context, porque isso aqui já era e acabou virando, inclusive, uma troca de ofensas e uma relação mais estremecida para os próximos programas. Eu coloquei nos meus stories no dia do sorteio. A gente estava lá fora esperando o Cristiano Ronaldo chegar, porque é sempre um evento de fãs, de vez em quando sempre tem um engraçadinho gritando Messi, então eu tava ali para ver o que ia acontecer, né? É bom deixar registrado que o Cristiano Ronaldo atendeu muitos fãs. E teve uma menina que estrategicamente se colocou no final do tapete vermelho, porque ali o Cristiano Ronaldo já estaria um pouco mais tranquilo, já teria passado pela muvuca, ela teria o tempo dele assinar a camisa dela. Roda o vídeo, por favor, André Pseudo. Cristiano Ronaldo ali já tinha cumprido o seu papel, passou reto e ela ficou irada, mas ela ficou... Coitada. Assim, ela desabou emocionalmente, sabe? Assim, ela virou uma paçoca emocional, completamente esfarelada. Logo depois, 5 segundos depois, vem o Buffon. Atendeu a todo mundo. Coloca em câmera lenta, Pseudo. Foi ignorado pela menina, que preferiu conversar ali com segurança, com o steward, com alguém. E quando a câmera volta para ela, ela continua completamente descontrolada porque perdeu o Cristiano Ronaldo. Cara, eu começo, assim, a minha linha emocional vendo esse vídeo e ouvindo o seu relato é começar com pena dela, né? Você fica imaginando, pô, sei lá, imagina o quanto que ela não viajou e, sei lá, juntou de grana para ir para Mônaco. Você pensa na história mais hercúlea possível para ela estar ali, ela não consegue o grande objetivo dela. Aí depois você fica, porra, no fundo bem feito, né? Pô, o Buffon passando na sua frente e você ignora Gianluigi Buffon. Mas depois eu volto para a pena porque ela devia estar cega de desgosto. E ela nem viu que era o Buffon na frente dela e nem que era o Marcelo Beckler filmando do outro lado. Cara,
Eu passei por todas essas emoções, tá? Passei por todas essas emoções. Eu imagino como está sendo a semana dela, que ela deve ter comentado com o pessoal que ela ia e não rolou. E ficou tão perto de rolar, ou pelo menos ter um Buffon. É engraçado que se não tivesse o Cristiano, o Buffon já era a melhor coisa do planeta. Mas como tinha o Cristiano, ele virou a segunda melhor coisa do planeta, que para ela não era suficiente. Então, você aí, que se esfarelou, que está emocionalmente completamente exposta, inclusive, por esse programa agora, fica o nosso sentimento de força e quem sabe numa próxima vez. E eu também já te adianto que vai ser muito pouco provável que tenha uma próxima vez que você possa ver Cristiano Ronaldo tão de perto em toda a sua vida. A partir de agora, as coisas só tendem a piorar. Exatamente. E se duvidar, isso aí conta como gol, né? Pro Cristiano, já que tem vídeo. Exatamente, está filmado, ele já pode colocar mais um na conta dele. E, aliás, era um compromisso oficial. Então, parabéns, Cristiano, por mais esse gol. A partir de agora você fala o seu out of context. Não, mas você quer mais um out of context? Não, o meu out of context foi o seu. Foi o desafio. Ah, esse foi o seu? Foi. Então o seu out of context foi ser chamado de corno. Exatamente. Tá bom. Ele já fica como referência futura. Aceito. Por mim valeu a pena. Acho que pro público também. Resumo. Fred Caldeira, resumindo a nova Liga dos Campeões. Eu acho que ela vai entregar tudo que prometeu, tá? Matematicamente, tem mais jogos, tem mais grandes jogos, a gente viu que 8 finais, incluindo 4 das últimas 5, né? Só não tem o Chelsea e Manchester City, porque o Chelsea não tá aí porque são do mesmo país, não poderiam se encontrar. Eu acho que ela dá também mais segundas chances, porque antigamente passavam 16 de 32, passavam metade, agora passam 24 de 36, passam 3/4. Então, se você não foi tão bem, se você está no grupo da você tem mais chances de se classificar. E também acho que dá mais chance para os pequenos, porque era muito normal que passassem os times do pote 1 e do pote 2, e o dos pote 3 e 4 que brigassem por uma vaga na Europa League e ficar em terceiro colocado. A não ser que quando, sei lá, tava um time muito forte de pote 3, pote 4 coeficiente. O normal era aquilo. Agora não. Agora times do pote 3 e 4 também brigarão para estar pelo menos nos playoffs, o que dará a eles depois uma chance de no mata-mata, que é uma doideira que qualquer coisa quase pode acontecer, de estarem nas oitavas de final e a partir daí começa um novo torneio. Então, tudo que a gente tinha como previsto que a Champions poderia dar, ela vai nos oferecer. E aí que role a bola e vamos ver quem é que se classifica. E deixando então os palpites para o G8, Marcelo Beckler. Eu vou com o trio da Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético. Arsenal e Manchester City, da Inglaterra. Não sei se Liverpool e Aston Villa conseguem. Então temos aqui 5 dos 8. Bayern de Munique 6. Leverkusen 7 e Inter de Milão 8. Esse é o meu palpite para o G8 da primeira fase da Liga dos Campeões. Você discorda de algum ou de alguns? Então, eu tô comprando isso aí. A questão é que essa tabela do Borussia Dortmund, Barcelona em casa, Shakhtar em casa, Celtic e Sturm Graz, e depois Real Madrid fora, Clube Bruges fora, Dinamo de Zagreb fora e Bolonha fora. Pô, se bem que assim, para ele se classificar, basicamente ele não pode perder, para fazer os 18, perder os pontos depois de Barcelona e Real Madrid, né? Teria que ter um aproveitamento muito forte ali. Assim, eu deixo como asterisco o Borussia Dortmund. Pela tabela do Dortmund, que eu acho que é muito boa para se classificar, tirando Real Madrid e Barcelona, e ainda assim pode fazer os pontos do Real Madrid e Barcelona, nada impede. Mas eu acho que os outros 6 adversários são bons para o Dortmund, então não sei quem que eu tiraria aqui. Não sei quem que eu deixaria de fora. A Inter tem uma tabela bem complicada, né? Com Manchester City, Leverkusen, Leipzig e Arsenal. Talvez deixar a Inter de fora e classificar o Borussia Dortmund. É a única mudança que eu faço. Não sei se eu faço. Se é para deixar um palpite, eu vou fazer essa mudança. Eu vou colocar o Dortmund no lugar da Inter só para a gente não ficar igual e parecer que a gente combinou isso daqui. Mas é a leitura que eu faço também. É essa da fase de classificação da Liga dos Campeões. Não, e se for isso, tanto a minha quanto a sua, cara, a gente tem nos playoffs, né? PSG, Juventus, Atalanta, Liverpool, Aston Villa, Milan, Inter ou Dortmund. Cara, é impressionante o peso que vai ter esses playoffs. Por mais que a gente esteja errado, tá?
Por mais que os papéis se invertam em muitos casos aqui, vai ter muita gente pesada indo para um mata-mata maluco para tentar uma vaga nas oitavas. Porque matematicamente não cabem todos entre os 8. Então eles terão que cair depois para essa fase de playoffs e recomeçar a vida deles ali já no fio do alambre ali, né? No fio do arame. Porque já não tem mais margem de erro. Assim, a gente listou aqui alguns, né? Mas ainda tem Benfica, Sporting, o Girona, o Bolonha, enfim. Tem vários outros times aqui que a gente nem listou, simplesmente porque a gente escolheu aqui um grupo de pote 1 e alguns do pote 2. Mas muita gente terá, não tem outro jeito, muita gente terá que estar nos playoffs da Liga dos Campeões, assim como Fred e Beckler terão que encerrar o programa. Temos que encerrar o programa e já começar a projetar as nossas viagens nessa primeira fase, no aguardo da escala, hein? Senhorito, senhor chefe, porque o nosso futuro depende das suas escolhas. Tem alguma coisa que você quer pro seu futuro, Fred, de viagem? Vamos ver aqui, Manchester City contra quem que sai pra jogar. Rapaz, conhecer Bratislava seria interessante, hein? Eu tô animadão com a Sérvia, hein? Então. Pra Maracanã de Belgrado. Belgrado deve ser legal. Verdade. Deve ser animal. Assim, o negócio é que a gente não sabe o calendário na gravação desse programa, então não sei os choques, né? De confrontos. Pra entender se dá pra inspirar alguma coisa ou outra, mas seria bacana. Agora tem um Liverpool-Girona aí também, que seria um prazer receber você em Girona, hein? Seria uma excelente cobertura dupla. Se for na primeira rodada ainda, que ainda dá pra pegar praia na Costa Brava, seria um prazer duplo. E na terça-feira, né, pra chegar domingo e ficar até quinta. Exatamente. Depois a gente dificilmente vai estar escalado, então a gente pode ir emendando. Internet boa, faz o programa de qualquer lugar. Exatamente. Bom, já está escalado então, Marcelo Beckler até Girona na primeira rodada, que a gente nem sabe se tá de fato. Valeu, gente. E para vocês que estão assistindo isso aqui, até terça-feira que vem, às 11 horas, Fred e Beckler voltam para explicar alguma coisa para vocês. Um beijo e um queijo.